A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando uma edição especial do Ação Social da Igreja Cristã Maranata. Aqui no Manaim de Juiz de Fora, entregas de mantimentos e também de imóveis estão sendo realizadas para aqueles que foram atingidos pelas fortes chuvas na região da Zona da Mata Mineira. Várias cidades foram atingidas e entrevistaremos agora os organizadores da ação da Igreja Cristã Maranata. Primeiramente, vamos começar pelo pastor Gerson Belucci. A paz do Senhor, pastor Gerson, o senhor como diretor-geral da Igreja Cristã Maranata e que recebeu do presidente da igreja a responsabilidade de agir sobre essa calamidade, quais foram as primeiras ações adotadas? Irmã Claudia, a paz do Senhor a você, também aos irmãos que nos assistem. Pois é, essa pergunta é muito interessante porque tão logo recebemos a informação e a orientação do nosso presidente, pastor Alexandre Gueiros, nós imediatamente mobilizamos as nossas equipes da diretoria de operações e também os pastores da região de Juiz de Fora e de Ubá. Nós tivemos uma cooperação muito intensa dos pastores ali de Iuna. Foi uma movimentação maravilhosa. Imediatamente eles se mobilizaram e encheram de imediato uma carreta, 2 carretas, 4 carretas, já foram para essa região de Juiz de Fora e de Ubá. Nós tivemos, para os irmãos terem uma ideia, cerca de 90 toneladas de alimentos e que foram já para essa região. Outra coisa interessante, paralelamente, nós mandamos um técnico em edificações, porque 10 das nossas igrejas foram afetadas. De certa maneira, algumas mais, outras menos, mas a ida desse pastor, que é responsável por essa área de socorro, é um pastor que já nos atendeu em 2 outras tempestades semelhantes a essas. Ele esteve lá em contato com os pastores locais, foi muito bem recebido e já contratou mão de obra e material para iniciarmos a restauração dessas igrejas. Então, os irmãos já estão com esse socorro imediato. Passando mais de uma semana, o que está sendo feito? Olha, irmã Claudia, nós continuamos a mandar alimentos, inclusive hoje. Hoje é sábado, hoje é dia 7. Eu recebi um telefonema de um pastor, aliás, foi ontem, dia 6, sexta-feira, e ele disse: pastor Gerson, por favor, já temos alimento suficiente, não mande mais nada, porque os irmãos já estão supridos, nós já temos aqui alimento suficiente até para uma segunda etapa. Então, quanto ao alimento, isso já foi suprido. Ontem mesmo nós já mandamos mais um caminhão com aquilo que nós arrecadamos aqui na Grande Vitória e um suprimento bem grande de água, porque água potável nunca é perdido, né, irmã Claudia? Agora, paralelamente a isso, nós tão logo recebemos dos pastores uma lista de pessoas que perderam os seus utensílios, os eletrodomésticos, nós já fizemos compras e esses produtos já estão sendo entregues. Praticamente agora, esse fim de semana, já estão sendo entregues e distribuídos a estas famílias que perderam as coisas básicas para sobreviver. O atendimento é somente para os membros da Igreja Cristã Maranata? Não, a nossa assistência é primeiramente aos domésticos da fé, sim, aqueles que são membros da nossa igreja. Mas a orientação que nós recebemos do presidente, do conselho, foi que nós também atendêssemos aos vizinhos das nossas igrejas, aos vizinhos dos membros das igrejas, porque, de certa forma, eles foram também afetados com a mesma catástrofe, certo? Alguns parentes também que foram afetados, a igreja supriu com alimentos, água e outros produtos de primeira necessidade. Olha, eu quero agradecer a todos os irmãos que cooperaram, tanto ali na área de Juiz de Fora e Ubá, mas também aqui de Iuna,
que houve uma mobilização extraordinária por parte dos pastores e dos irmãos, aqueles irmãos de Juiz de Fora, que, além dos pastores, contribuíram para voluntariamente descarregarem os caminhões, distribuírem esse alimento, que é um trabalho muito difícil de ser feito. Então, fica aqui o meu agradecimento e o nosso coração assim muito dorido de ver os irmãos passarem tudo isso que passaram, mas ao mesmo tempo ver a obra, que obra maravilhosa que Deus nos chamou. Essa obra de voluntariedade, né? De voluntariado. Nós temos um povo extraordinário, meus irmãos. Então fica aqui, em nome da Igreja Cristã Maranata, o meu agradecimento, os irmãos também da TV Manaim, da Rádio Manaim, que estão aí fazendo esse trabalho. De certa forma, nós estamos muito gratos aos irmãos que cooperaram para que nós passássemos mais essa batalha e estarmos bem, vivos, sem nenhum dano maior físico para a vida dos irmãos. A paz do Senhor. Obrigada, pastor Gerson Belucci. Agora vamos conversar com o pastor Kleber Freitas, coordenador dessa ação social aqui em Juiz de Fora. A paz do Senhor, pastor. O senhor, como coordenador da região de Minas Gerais, que envolve Juiz de Fora e supervisor dessas ações aqui, o que o senhor tem a nos dizer do que já foi feito até aqui? Muito bem. Todas essas duas regiões tiveram algumas cidades que envolvem essas cidades atingidas pelas enchentes desse último período que todos estão aí acompanhando pelas mídias nacionais, né, por toda parte. Então, que são especificamente a cidade de Juiz de Fora, a cidade de Ubá, a cidade de Caratinga e também nós temos uma outra cidade onde nós temos apenas uma igreja, que é a cidade de Matias Barbosa. Muito bem, nós, representando o Conselho Presbiteral, estamos acompanhando detalhadamente todas as ações da igreja para ajudar ou minimizar o sofrimento dos nossos irmãos, e não somente dos nossos irmãos, como também de toda a população próxima aos nossos irmãos da igreja. Pastor Kleber, e os atendimentos ainda continuam? Irmã Claudia, o atendimento ele vai continuar enquanto se fizer necessário, né? Porque o sofrimento das pessoas atingidas é muito grande. E não só é muito grande, como a proporção ela não dá para a gente perceber o final disso. Então, tem alguns irmãos que perderam a sua subsistência, que são a sua empresa, o seu negócio, né, porque a enchente atingiu. Tem outros irmãos que perderam os móveis, eletrodomésticos, né, e a estrutura da casa ficou abalada. Então, são proporções diferentes para cada situação. E nós temos, por orientação do Senhor e do Conselho Presbiteral, atender criteriosamente aos nossos irmãos enquanto se fizer necessário. Quais são os próximos passos? Olha, irmã Claudia, boa pergunta essa, né? Enfatizar. Porque do nosso grupo de irmãos, nós temos aproximadamente 150 irmãos que foram atingidos diretamente por esta catástrofe. E os donativos e suprimentos que foram espontaneamente doados pela população, mas especialmente pelos irmãos da igreja, em a sua quase totalidade, de voluntários que doaram alguma coisa, até o dia de hoje, sábado, hoje é dia 7 de março, né, nós recebemos cerca de 90 toneladas de donativo, ou seja, é muito superior ao que o nosso povo precisa. Então, o que está sendo feito? Está sendo distribuído para os amigos e parentes que foram também atingidos dos nossos irmãos e também vizinhos da igreja. E ainda está sobrando. Então, nós estamos estendendo a outras pessoas que nós nem conhecemos, mas Deus tem nos dado recursos para contribuir
Dessa maneira, isto, de alguma maneira, minimiza o sofrimento de muitos. E a logística? Como está sendo realizada a logística da entrega dos mantimentos e dos móveis que os irmãos estão recebendo? Nós temos um ponto mais provisório que nós temos que devolver na próxima quarta-feira, que é um pequeno galpão em Ubá. Mas ele foi cedido provisoriamente e nós já temos que devolver. Mas nós temos uma estrutura própria, que é o nosso Manaim de Juiz de Fora, que é uma estrutura robusta, né, com local para armazenamento, com uma população de irmãos muito grande, onde temos muitos pastores e muitos voluntários que têm recolhido o material, organizado e distribuído de forma, vamos dizer assim, organizada, documentada, e também temos deixado sempre na entrega dos donativos uma oração, uma palavra de esperança, e estamos identificados com a evangelização, para que as pessoas entendam que o nosso socorro vem principalmente do Senhor. Obrigada, pastor Kleber. Agora vamos conversar com o pastor Francisco Damiani, que é técnico em edificações e responsável pela avaliação dos danos causados às estruturas da igreja. O motivo da nossa ida foi assim emergencial, solicitado pela administração do presbitério, né, na pessoa dos diretores, na pessoa do presidente, para que pudéssemos ir lá inicialmente fazer uma avaliação, não só nas igrejas, nós temos 9 igrejas afetadas, mas também na casa dos nossos irmãos. E ao chegarmos lá, deparamos uma situação muito crítica, assim, uma situação difícil de ser vivida, mas um povo que tem o Senhor, um povo que entendeu esse momento, unido, né, viu que a nossa vitória está no corpo, e aquilo que é o material está sendo recuperado, está sendo reconstruído. Os nossos irmãos também que sofreram danos nas casas, né? Nós não temos ninguém desalojados, mas nós temos muitas famílias desabrigadas que também estão recebendo todo o apoio do presbitério, da igreja lá, das coordenações lá. Os pastores lá também estão muito unidos nesse apoio, nesse momento difícil ali naquele lugar. Obrigada, pastor Francisco Damiani. Agora vamos conversar com o pastor Giovanni. A paz do Senhor, pastor Giovanni. Pastor, o que moveu o seu coração para ser um dos primeiros a movimentar, para levantar um grande número de mantimentos para levar a Juiz de Fora? Irmã Claudir, eu cheguei em casa para almoçar, e quando eu vi o noticiário, eu perguntei à minha esposa o que estava acontecendo, porque até então eu não tinha recebido nenhuma notícia. A minha esposa me perguntou: Giovanni, e os nossos? Como estão os nossos irmãos lá? Aí imediatamente eu peguei o telefone, eu fiz um contato com o pastor Gilberto Conrado, da região de Iguaçuí. Falei com ele: Conrado, você está disposto a nos ajudar para levarmos donativo para os nossos irmãos? Ele falou: vamos abraçar essa causa agora. E imediatamente ele já fez contato com o pastor Júlio, membro do Conselho Presbiteral, e eu já fiz contato com o meu pastor Paulo Henrique Pagotto, que é o coordenador da área de Ibatiba. Falei: pastor, nós estamos dispostos a levantar aqui donativos para os nossos irmãos. E imediatamente nós nos mobilizamos, e com menos de 10 horas nós conseguimos levantar 22 toneladas para estar enviando para os nossos irmãos de Juiz de Fora. E nós vimos ali a mobilização dos pastores, dos irmãos, porque a nossa gratidão que nós temos ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para conosco. Né? Nós podemos citar até o Salmo 116, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Então nós somos gratos por esta obra, por esta bênção que Deus tem dado às nossas vidas. E imediatamente nós nos mobilizamos e conseguimos levar 2 caminhões. Né? Levamos outro caminhão, foi no dia de sexta-feira agora, amanheceu no sábado lá, mais 22 donativos para os nossos irmãos, entre material escolar, todos os alimentos necessários ali para os nossos irmãos. E na verdade nós entendemos, nós não temos feito nada por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Só nós podemos estar nesta obra maravilhosa, onde o Espírito Santo tem revelado todas as coisas para com as nossas vidas. É algo impagável, impagável. Por isso gera essa gratidão nos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. O senhor que fez questão de ir pessoalmente junto ao caminhão
da sua empresa, qual foi seu sentimento ao chegar na cidade e ver a situação de destruição? Na verdade, realmente nós fomos lá para acompanhar como estava vivendo os nossos irmãos. E quando nós deparamos ali na cidade de Juiz de Fora, nós já observamos a cidade bem destruída. Aquelas ribanceiras sendo descidas, casas sendo atingidas. Vimos ali um cenário muito difícil para os nossos irmãos, né? Mas também para toda a cidade de Juiz de Fora. E quando nós deslocamos para a cidade de Ubá, aí nós vimos realmente um cenário de guerra. Um cenário muito difícil, os comércios sendo totalmente alagados, destruídos, carros. E vimos ali uma situação muito difícil das pessoas que estavam vivendo naquelas cidades. E o que nos marcou muito é que a gente estava passando com o caminhão para levar os donativos e as pessoas gritavam com a gente, pedindo por socorro, para que nós pudéssemos dar alimentos a eles. E nós levamos ali até a cidade, até a nossa igreja central de Ubá, e as pessoas ali foram até a igreja procurar alimentos. Mas a igreja, hora nenhuma, ela negou de dar alimento a essas pessoas. Ali os irmãos se juntaram ali e deram mantimentos para as pessoas para poder se alimentar, né? Então isso aí é algo maravilhoso, né? Que não é só o nosso povo que está sendo atendido, né? Mas está sendo parentes, vizinhos, todos aqueles que estão necessitados do alimento. A nossa igreja está pronta ali para prestar ali a solidariedade e prestar ali o alimento necessário para todos ali que precisam dos alimentos. Obrigada, pastor Giovanni. Agora iremos acompanhar o depoimento da moradora do bairro Parque Burnier, que teve o maior número de mortes em Juiz de Fora. Sim, foi na segunda-feira, 9h40, deu um trêmulo bem fraco, portanto ninguém saiu de casa. E como estava eu e meus meninos, 3 filhos, em casa, eu falei, vai deitar, que amanhã vocês estudam, eu trabalho cedo. A gente fomos deitar, foi a conta de deitar, a gente só sentiu tudo caindo em cima. A minha casa é atrás dessa rosa aqui, que como vocês podem ver, não sobrou nada. Totalmente assim, dessa tragédia foi 22 óbitos, familiar foi 17, e foi tudo muito horrível, porque eu e meus filhos ficamos agarrados nos estrondos, levando choque, chuva, cheiro de gás forte, parecia que ia explodir, que a gente ia morrer queimado. Mas Deus enviou um vizinho que conseguiu resgatar eu e minha família. E depois que resgatou a gente, ele fez de tudo para ajudar os bombeiros. E tudo que os bombeiros, a vizinhança, todo mundo pôde fazer, fez. Sim, tem me ajudado com alimento, com orações. Tem algumas irmãs que até entrou em contato comigo, me oferecendo psicólogo. Só que eu deixei essa semana só para descansar minha cabeça. A Igreja Maranata não tem deixado assim eu sozinha. Isso eu agradeço bastante. O Ação Social Maranata, especial de Juiz de Fora, termina por aqui. Seguimos durante a semana com mais informações. A paz do Senhor Jesus.